Fala aí, Cristiners! Tudo bem? Pessoal, boa tarde. Hoje eu tô aqui com a Laís Radice. A Laís Radice, ela é arte educadora, especialista em arte terapia e especialista em atividades lúdicas. Mãe também do Theo, de 7 anos, do Murilo, de 5 anos. Laís, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que foi essa mudança de alguém que veio da educação e passou a viver isso dentro do seu ambiente familiar. Fala um pouquinho da sua experiência como educadora e também como mãe de 2 meninos que estão passando por essa fase que é algo que você já explorava dentro do ambiente escolar. Bom, boa tarde, né, gente? Fui professora por 15 anos, dei aula de arte muito tempo. Nesse tempo também trabalhei com crianças especiais, crianças com câncer, fazendo trabalho voluntário em hospitais. Trabalhei em hospitais públicos em Lima, lá no Peru, com crianças muito pobres, que não tinham condições nenhuma, e a gente ia lá e fazia atividades pedagógicas para mudar um pouquinho a realidade deles. Me tornei mãe, tenho 2 meninos, né? E o mais velho, que é o Theo, ele foi diagnosticado com autismo quando ele tinha 1 ano e 11 meses. Comecei a participar das atividades em casa, né, das terapias, e eu vi um grande potencial em melhorar o desenvolvimento dele, fazendo atividades lúdicas com o que eu já sabia colocar em prática para ver o que eu conseguia melhorar ali para ajudar no desenvolvimento dele mesmo, né? Então, ele tinha muitas dificuldades com sensoriais, e aí eu fui criando atividades para ajudar isso, né? Para tirar esses bloqueios dele. Ô, Laís, e essas atividades que você foi criando e que algumas você já trabalhava ali dentro do ambiente escolar, justamente porque não necessariamente elas estão ligadas a algum fator patológico. São atividades que a gente deveria, de fato, estimular nas crianças, né? Então, você trouxe isso para dentro do seu ambiente, devido à situação que você estava vivendo, só que são atividades que elas já devem ser estimuladas na escola, em casa, com os pais participando disso, né? Sim, com certeza. A troca, né? Quando a gente tem um filho e faz essas atividades em casa, a troca, além de tipo, a ligação que você tem com seu filho, ela. Como que eu posso dizer? Ela se tornar mais especial, né? Porque existe uma troca, fica mais. Ai, meu Deus, estou me perdendo aqui, mas ela fica mais fundamentada, né, naquilo que a gente quer. Então, dependendo da onde que eu quero levar meu filho, o problema que ele tem, eu especifico aquela atividade e trabalho com ele. Por exemplo, uma criança que tem 3 anos e não consegue parear. O que é parear? Eu pego um brinquedinho azul e eu quero que ela coloque o outro brinquedinho azul perto de um quadrado azul. Como é que eu posso fazer isso sem direcionar, sem falar assim, ó, coloca aqui. Como que eu posso mudar aquela atividade para ela entender, né, para trabalhar a parte cognitiva dela e entender aquilo de outras formas, para ampliar o repertório cognitivo mesmo, né? E desenvolver a criatividade, né? Porque Sim. a criança, ela é uma esponjinha. E essa primeira infância, ela vai dizer muito sobre como que esse adulto também vai se desenvolver e vai se posicionar no mundo, né? Tudo que ela aprendeu e desenvolveu ali na criança vai refletir exatamente depois diretamente na fase adulta dela, né? Sim, existe uma coisa chamada neuroplasticidade, né? A primeiríssima infância, que é de 1 a 3 anos, ela permite essa neuroplasticidade. Não que a gente tenha neuroplasticidade durante a nossa vida toda, mas de 1 a 3 anos, a neuroplasticidade, ela tá assim, os neurônios estão fazendo as ligações. Então, é muito importante a gente estimular toda essa parte de criatividade, de tudo que a gente puder estimular. Então, era o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Falar assim, eu posso mostrar a natureza pro meu filho, eu posso levar ele para um jardim, explorar uma folha seca, a textura da folha, o cheiro, a flor, enfim. Mas eu posso falar assim, mas meu filho conhece a natureza, ele viu um vídeo no YouTube. Só que não é a mesma coisa, né? Você vê um vídeo no YouTube, eu vi uma onça no YouTube, do que você vê perto uma onça, né? Você vê a textura do pelo, enfim. É a mesma coisa que eu falar assim, mas se você tá com fome, assiste um vídeo no YouTube. Não vai matar sua fome, né? Você não vai sentir o Verdade. cheiro daquela comida. Você pode até imaginar, porque você já tem um repertório, né? Mas você não vai conseguir saborear aquilo, né? Sim, eu acho que a gente acaba se prendendo muito também que estamos numa fase agora muito mais digital, então as crianças elas
essa fase que eles estão vivendo agora já é mais tecnológica e a gente acaba se acomodando e se apoiando nisso, né? Ah, não, é que ele gosta de jogar videogame, ele gosta de ficar no computador, só que, na verdade, o quanto que a gente também está se dispondo a levar essas crianças para outras atividades que não sejam ali entre paredes, né? Sim, é muito cômodo, né? A gente deixar lá a criança Sim. quieta, a criança é barulhenta, né? A gente tá trabalhando no home office, a gente não quer barulho, a gente quer ficar em paz, só que o nosso filho tá ali e a gente tá perdendo aquele tempo valioso dele, né? Tanto de troca, quanto ele não tem uma interação social, né? Vai na padaria, você vê as crianças tudo com o celular, a criança não fala mais um boa tarde pro atendente, não fala um obrigado, e a gente tá perdendo essas crianças, né? Aí se tornam adolescentes depressivos, porque elas não têm o autoconhecimento, né? Não conversou com os pais, né? Inseguros também, né? Isso. Porque eles estão sempre ali protegidos pelas paredes. Sim. Essa parte eu acho que é bem complicada, assim. E, de fato, tem aumentado muito esses casos, justamente por as crianças estarem cada vez mais emparedadas, fechadas no mundinho delas, e não tem essa troca nem com outras pessoas, outras crianças, também com a natureza e tudo que está em torno, né? Sim, as crianças emparedadas que a gente fala, gente, pra vocês entenderem assim, eu tô em casa, eu tô emparedada, eu tô emparedada aqui nesse estúdio, né? A criança, ela tá na escola, ela tá emparedada. Por mais recursos que tenham dentro de uma escola, a criança está fechada. É diferente de você levar uma criança para um parque, ela vê o horizonte, vai pra praia, ela tá vendo o horizonte, né? Ela tem o que explorar, mais espaço para correr, coisas que hoje, infelizmente, a maioria das nossas crianças não tem, né? Sim. E eu queria que você falasse também um pouquinho como que você enxerga esse desenvolvimento dessas atividades com a participação dos pais. Você que foi professora, o que você percebeu quando tem essa participação mais ativa dos pais, fazendo essas atividades junto com as crianças, em relação àqueles que já não têm tanto essa participação ou nem fazem essas atividades porque não são estimulados? As crianças que têm a presença familiar assim muito latente são crianças mais seguras, né? Muito mais focadas, porque não tem aquele medo de errar. Se eu errar, tudo bem, meus pais estão ali para me acolher, né? Existe uma troca maior, são crianças que olham nos olhos. A criança que ela não tem uma presença afetiva, assim, é uma criança mais triste, é uma criança que não desenvolve bem, porque para que ela vai se desenvolver? Para quem que ela vai mostrar, né? Quando você incentiva o seu filho, você faz aquela troca, fiz um desenho. Você não vai falar assim, ai, que horrível, né? Você vai falar, poxa, filho, que lindão, né? Pinta mais um pouquinho aqui, vai ficar mais bonito. É diferente de você falar assim, nossa, a criança vai mostrar todo empolgado o desenho, você fala assim, tá bom, põe ali, ó, gruda lá na geladeira. Que atenção que você deu, né? Que troca que houve ali? Nenhuma, né? A criança vai sentir o quê? Falar assim, poxa, não vou mais fazer, não vai se sentir desmotivada, né? É que nem quando eles querem contar uma história, né? Ai, deixa eu contar o que aconteceu hoje. E criança tem muito disso. Eles dão uma ênfase para algo e você tá ali com a cabeça pensando em mil coisas. Tá bom, já você fala. Aí você fala, ai, que legal. Aí ele já fica todo triste, assim, de você não dá importância nenhuma pro que eu tô falando. E para ele aquilo é novo, né? E às vezes a gente não tem essa percepção de que ele está descobrindo aquele universo, tudo para ele é novo. E ele quer interação com aquela conversa, né? A questão do acolhimento, né? Se, por exemplo, sua mãe tá chorando, você não vai falar assim, ai, engole o choro, fica aí. Tipo, você não vai largar, ai, tá fazendo birra. Você não vai fazer isso, né? E por que com as nossas crianças a gente faz isso, né? A criança tá chorando, ai, deixa chorar. Já passa. Não é assim. A criança precisa de um abraço. Você precisa entender a criança. Precisa validar os sentimentos da criança. A criança não sabe nomear os sentimentos dela. Se você não entende que você precisa ensinar, como que ela vai saber o que ela está sentindo, o que é raiva, o que é ódio, o que é ciúmes? Como que ela vai saber validar os sentimentos dela, se autoconhecer, se ela não sabe o nome? Então, a criança está com raiva, brigou com o irmão ali. Em casa eu tenho 2, eu sei como que eles brigam demais, né? Então, eu falo assim, poxa, tudo bem, você está sentindo raiva do seu irmão, mas por que você está sentindo raiva do seu irmão? O que aconteceu para você sentir raiva? Tudo bem sentir raiva, eu também sinto raiva. A gente tem que mostrar para eles que a gente também é ser humano, que a gente sente as mesmas coisas que eles, né?
Para eles entenderem que aquela proporção de sentimento que eles estão na hora, eles podem controlar, né? Se autorregular, porque a criança que chora demais, ela pode aprender a se acalmar sozinha. É coisa que a gente não teve essa estrutura quando a gente era novo, né? Era pouco estudado isso de autorregulação, de autoconhecimento. A gente não tinha nas escolas. Na Hoje verdade, se a fala gente era muito. ensinado a reprimir esse Sim. sentimento, né? Então, você não pode ficar chorando desse jeito. Olha o ridículo que você está passando. Sim. Acontecia muito mesmo. Eu percebo também que existe uma diferença, só que não muita, quando as faixas etárias vão mudando, né? Por exemplo, você tem o Theo e o Murilo de 7 e 5 anos, eles têm muito interesse ainda por essas atividades mais pedagógicas. Eu tenho um filho de 11 anos. Ele ainda tem muito interesse por atividades externas, só que ela é mais ligada ao esporte. Você vê que essa mudança realmente acontece, como que a gente continua estimulando isso, vai tirando vários coelhos da cartola, porque a gente vê muito incentivo nessa primeira infância com as atividades pedagógicas. Conforme a criança vai crescendo, ela já cresceu, já se vira sozinho, eu não preciso mais fazer essa parte. E aí é como se ela agora tivesse que fazer tudo sozinha e a gente não precisa mais ter essa participação. Fico só ali para educar, para corrigir e não mais para participar diretamente, para fazer atividade junto diretamente, né? Aí é a questão do incentivo, né? É questão de você ter um olhar atento para o seu filho, saber o que ele realmente gosta e incentivar. O seu filho, o Davi, ele vai para o esporte. Se você não fosse lá na pista de skate com ele, você ia ter essa ligação que você tem com ele? Ele Não gosta ia muito ter. de contar ali as manobras, e ele fala um monte de nome que eu nem conheço. E você Eu fala, fico, nossa, uau, né? muito legal, que Empolga. manobra é essa? Exato. Meu marido, ele é do esporte, né? Então, os meus filhos fazem tudo que é tipo de esporte. E ele fica um pouco frustrado, assim, porque o Theo, ele adora xadrez. E é diferente, é um esporte também, mas não é um basquete, não é um judô, não é um vôlei. Não que ele não faça, tá, gente? Porque ele faz tudo isso. Só que ele gosta do xadrez. E a gente levou num campeonato e tal, aí tinha um menininho do lado Campeonato dele. de xadrez. Campeonato de xadrez. Tinha um menininho do lado, e o menininho era muito bom. Aí o pai falou assim, o meu marido, ele é muito bom, tem que investir. Investir pra quê? Isso não dá dinheiro. Mas, poxa, o brilho nos olhos do menino ali jogando xadrez, por que você vai podar? Não que ele vá fazer isso a vida inteira, mas você tem que estar do lado do seu filho, porque acaba que você, às vezes, desestimula, não que ele não estivesse estimulando, tá? Porque ele tava lá no campeonato, tava do lado do filho dele, enfim, comprou livros de xadrez, estava incentivando. Mas você colocar na cabeça da criança que aquilo não vai dar dinheiro, aquilo não é futuro, você, de uma certa forma, já está podando o seu filho, né? E a gente, quando caminha do lado do filho, a gente está entendendo ele, está validando os sentimentos, está validando as opções dele, né? Tá fazendo ele entender como gente e a gente aceitando ele como ele é, né? Do jeito, as coisas que eles gostam, porque eu sou diferente de você, que é diferente do Maurício, enfim, cada um tem os seus gostos, suas habilidades, né? E nessa fase eles mudam muito também de ideia, né? O Davi, ele era da fase do skate, agora ele já é da bike, e da bike, do futebol. Cada semana ele chega com uma ideia, estava pensando em fazer isso, tá bom? Vamos aí então, vou com você. E eu sei que de repente ele pode mudar e tá tudo bem, ele tá descobrindo e é ótimo também, né? Porque ele vai cada vez trabalhando mais a criatividade dele, as habilidades dele também. As habilidades tanto as sociais, de lidar com algumas frustrações, quanto também as habilidades físicas. Não, eu sou muito bom em futebol e esses dias eu falei, o que você acha do basquete? Aí ele, eu acho que eu sou bom, mas não sei, assim, nunca fui avaliado. Então, ele gosta e eu incentivo muito ele em relação a isso. E eu percebo que, às vezes, a gente acaba não se atentando também para essa fase, né? Que é a fase que a criança está na transição da infância para a pré-adolescência. A gente só se atenta para aqueles problemas que vão acontecer e vão acontecer, porque essa fase é uma fase muito difícil. Então, é a que mais exige, na verdade, a atenção, né? Não é aquela coisa, ele cresceu, agora ele se vira sozinho. Sim, e hoje, assim, que eu vejo dando aula para adolescente, que é muito preocupante, que os pais estão... Existe um tipo de abandono. Não é um abandono físico aqui, a pessoa está do seu lado, mas os pais mesmos estão no celular. A criança vai fazer o quê? Vai ficar no celular também, certo? Adolescente, pré-adolescente. E por que a gente tá vendo isso, gente? Porque é preguiça, né? Preguiça dos pais, ou o fato assim, não tem assunto, porque ele não gosta de conversar comigo. Mas a gente não pode soltar a mão do nosso filho, né? A gente tem que caminhar junto o tempo todo, porque a gente não sabe o que ele tá passando, né?
nas escolas tem muito problema de ansiedade, de depressão. Os adolescentes eles estão se cortando, cada vez é mais comum isso, né? Sim. Aí tem alunos que ficam com a manga comprida assim, as mães nem veem que tá com o braço todo mutilado e passa batido, porque o adolescente fica lá trancado no quarto, as mães falam, desista, abre mão, deixa lá, vai passar, é uma fase que vai passar. Mas não é assim, né? Depois o psicólogo cuida. E não é assim, né? A gente, é nosso filho, né? Saiu da nossa barriga. Quem mais vai entender dele somos nós, né? Os pais. E eu acho que isso ficou ainda mais evidente, assim, na pandemia, né? Porque na pandemia a gente teve um acúmulo muito grande de funções e muitas vezes acabava que a criança ali, ela era que estava mais sofrendo porque ela foi privada desse contato social que é super importante para o desenvolvimento dela, é importante para qualquer fase, mas imagina que no caso da criança ela está relacionada ao desenvolvimento dela. E aí tinha a pressão das atividades escolares com os pais que não são pessoas preparadas para fazer esse desenvolvimento de atividade junto ali com o filho. Então fica no celular e para de mexer o saco, que é mais fácil. Só que agora a gente está vendo o reflexo disso também nesse retorno, né, para a vida social das crianças nas escolas, por exemplo, né? Não, mas a questão de ser preparado ou não, gente, sou professora e mesmo assim perdi muita paciência dando aula online para 2, assim, né? Acompanhando os 2 em aula online, porque por mais experiência que você tenha, né, a aula online era totalmente desumano, né? Eu falo assim que era desumano, não tinha aquela troca. A criança ela precisa conversar com o amiguinho. Sim. E não tinha mais nada ela disso, precisa de espaço também, né? Aí cada aula eram 50 minutos assim, sofridos, doloridos, porque não tinha aquele tempo de respiro. Os professores de um lado sendo super cobrados, as crianças do outro sendo super cobrados também, mas não foi trabalhado, não teve um projeto socioemocional, agora só depois que aconteceu tudo isso que foram trabalhar, que estão vendo o impacto de 2 anos em casa, então é complicado, né? A gente vai colher os frutos, né? Acho que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai ver como que essas crianças ficaram, né? Porque foi uma lacuna muito grande, com um vácuo aí nesse tempo aí de aprendizagem, de desenvolvimento, de interação social, né? A gente perdeu muito. Sim. Para quem trabalha com atividades lúdicas, esse também foi um momento que as pessoas buscaram mais atividades relacionadas ao desenvolvimento ali, motor cognitivo, né? Para que a criança não ficasse completamente desinteressada e desativada em relação a todos esses estímulos, né? Acho que Sim. Teve uma procura muito grande. Você deve ter percebido isso com o Laranja ao Quadrado. Falando sobre o Laranja ao Quadrado, inclusive, a Laís ela tem uma página no Instagram que chama Laranja ao Quadrado. Essa página ela ensina várias atividades, né, Laís? Lúdicas, desenvolvimento com materiais muito simples, de fácil acesso, que as crianças amam. Os pais também. Os pais também se divertem. Tem até um brinquedo lá que eu falei assim, eu quero um desse pra mim. Pessoal que tá me infância, meu Deus. Você pode colocar aí, por favor. Seguinte, o Laranja ao Quadrado, ele surgiu, né? Eu acompanhando o Theo nas terapias. Então, tinha demandas que eu falava assim, não, isso aqui eu consigo levar, trazer para as artes, né? Trazer para o desenvolvimento dele, e aí acaba que o Murilo faz também. Nas aulas de arte eu usava muito, né, materiais sustentáveis, por conta de uma questão ideológica mesmo minha. Então, a maioria das atividades eu faço com papelão, com materiais recicláveis, com materiais naturais. Ó, esse aí é um pregador de roupa, que ajuda a estimular coordenação motora fina, né? Porque tem muitas crianças a partir de 2 anos, assim, precisa dessa maturidade nos dedinhos, essa força que eles não têm. Então, é um jeito mais lúdico de trabalhar a coordenação motora fina. É bem simples de fazer. Legal é que todos os materiais são sempre materiais que a gente consegue reciclar e buscar ali em casa mesmo, né? Ó, esse peão fez muito sucesso também. É um círculo de papelão com um buraquinho no meio que é um giz de cera. A criança fica horas ali, porque decoração, tipo, eu criei um brinquedo, né? Eu que fiz. Quanto tempo faz que a gente não faz isso, né? Sim. A gente não se dedica, é muito mais fácil numa loja comprar. Mas você pensa, o tempo que você foi na loja, comprou... O que você está ensinando para o seu filho, né? Que valores que você está ensinando? A gente fala muito de sustentabilidade, mas o que a gente faz para mostrar isso, para isso que a gente se importa realmente, né? Ó, essas comidinhas, ó. Aqui? Na bandejinha. Ah, pode ser também.
Imagina você comprar um jogo de plástico, né? De comidinhas que vai pro lixo, sendo que você pode construir com o seu filho um joguinho de chá todo de papelão. E a parte mais importante, na verdade, a mais legal é fazer junto, Fazer né? com Porque eles, eu tive que fazer com o Davi um fantoche na escola. E ele ficou muitíssimo ansioso para esse dia que a gente ia fazer o fantoche e levamos, acho que umas 4 horas fazendo o fantoche. E cada detalhe do fantoche, assim, ele ficava assim, ó. Nossa, que legal, vai ficar muito lindo, vai ficar assim, 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 assado. Ele quase não brincou com o fantoche depois, porque para ele a parte mais legal mesmo foi fazer o fantoche ali junto comigo e a gente dava risada, pensava assim, ixi, isso não vai dar certo. E agora, Davi, o que você acha? E aí ele dava a opinião dele, a gente discutia sobre aquilo, aí mudava ou voltava. E às vezes a gente ficava assim tenso, ai meu Deus, e agora vamos torcer junto. Então assim, a gente viveu todos os sentimentos ali em um mesmo dia, em 4 horas. Para eles foi muito rico. De muita troca, né? Porque você fala assim, quanto que eu vou ficar 4 horas dedicada diretamente com meu filho, né? Sem outros estímulos, ele focado ali. Eles adoram muito experiência, a criança adora a experiência. Essas experiências químicas, né? Gente, muito simples, parece mágica pro olhinho deles, assim, isso aí é água, óleo, vitamina C e corante alimentício. Aqui são eles fazendo, né? Eles fazem tudo, eles querem fazer tudo. Derrubam muito, fazem muita sujeira, tá, gente? Mas a vida é assim, né? A gente tem que... E não brigar. Então... Nossa Senhora. Papel de presente eu não compro mais. Eles pintam todos, eles já sabem que em Natal eles que fazem o papel de presente. Eu coloco um papel pardo no chão, libero o guache e eles se pintam inteiros. Eles ficam vidrados olhando ali. Trabalha muito a ansiedade, né? Porque no celular é tudo, passa propaganda. A gente tinha que esperar, a gente tinha o tempo certo para assistir desenho, a gente sabia o horário certo. Hoje não, eles assistem o que eles querem, é na hora que eles querem, né? Eles não têm esse tempo de espera. É muito difícil para a criança hoje ter esse tempo de espera, saber esperar. Eles não conseguem mais, né? Tem até uma atividade aqui, Laís, que quando eu vi, eu falei, eu adoro brincar com isso. Vou fazer um desses para mim também. É aqui que você falou sobre o papel, né? Aí, ó, papel de Natal, gente. Eles que fazem sempre. Aí depois usa esse papel para fazer os embrulhos. Os embrulhos a gente corta e não usa plástico, né? Não tem... Pinta com a barriga, com os dedos. Tudo que é jeito. Davi já pintou assim também, né? Deve ter fotos do Davi assim também pintando comigo. Sim. E esse sensorial deles aqui é maravilhoso, porque explora né? muito, né? Aqui, ó, ali, ó, esse de bonequinho aqui. Esse? Como que a gente pode trabalhar, assim, criar histórias? Você pode criar uma história, ou até mesmo para a criança falar sobre algum sentimento que ela tá sentindo. Nomeia, faz um bonequinho com ela. O Joãozinho. Finge que é o Joãozinho, mas aquele Joãozinho vai contar como se fosse ele. Ele vai expor problemas ali. De uma forma lúdica, você vai saber como ajudar seu filho ali. Coloca um bonequinho e fala assim: não, Joãozinho, não fica assim, não. Você pode levar para esse caminho aqui, né? Então, como que a gente pode trabalhar de formas diferentes para tratar problemas que poderão virar problemas sérios futuramente, né? Essa parte de contar história é muito interessante porque você inicia ali a história, você passa para a criança e de repente você começa a perceber como que ela está conduzindo a história, muito sobre o sentimento dela, né, do que está acontecendo no momento. E às vezes ela traz situações que naturalmente a gente já pensa assim, poxa, eu não tinha percebido sobre isso. Sim. Então, de repente, ela está com esse sentimento ou com essa percepção. Ela enxerga que as coisas acontecem dessa forma, então é um ponto que eu também tenho que avaliar. Validar, a questão de validar os sentimentos, né? Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui aquele brinquedo que eu falei, que é maravilhoso. Gente, tem muito, viu? Ó, essa atividade sensorial, uma panela de barro, aí você coloca água quente, laranja, alecrim, ó, o que você tiver pra acalmar a criança. Essa daqui, ela também foi feita desde o zero? Então, eu tinha uma bandejinha, aquelas bandejinhas de café da manhã. Pintei uma folha verde
desenhei, né, um gol e o canudinho. Por que isso? Por causa do sopro. O Theo tem dificuldade na fala, então o sopro ele ajuda muito a destravar a língua, né? Então eu fiz essa atividade aí, um futebolzinho Pra dicção também é ótimo, né? Sim, futebolzinho de sopro. E a paciência, né? É. Tem uma atividade que eu vi que o Murilo pegou a bolinha, que a bolinha ela tinha que cair, né? Dentro do buraquinho do papel. Pegou a bolinha e enfiou dentro do buraquinho. A paciência zero, né? Ah, isso daqui também. Fala pra mim sobre esse... Que incrível isso. Um foguete enorme. As crianças adoram tudo que é relacionado a isso, né? Foi muito engraçado isso aí. Chegou a cozinha nova, os móveis de cozinhas novos lá em casa e eu enlouquecida com os papelões. E eu falei assim, meu Deus, eu consigo fazer muita coisa. Não fiquei feliz com os móveis, fiquei feliz com o papelão, porque era grande. A gente conseguiu fazer um foguete aí, todo com material reciclável lá, tudo com tampinha de lenço umedecido, amaciante. Que legal, eles devem ter pirado com isso. Tubete de M&M. Eles me ajudaram na construção, a gente tinha um calendário do espaço, a gente cortou, colocou como se fosse o fundo. Alavanca com tubete de festa. Nossa, muitos detalhes. Você recebe muito feedback de pessoas que acabam desenvolvendo também alguns muitas dos mães, brinquedos, né, aqui? Reproduzem? Sim, muitas mães, muitas professoras de educação infantil que são preocupadas com isso, né? Só que a imaginação ela não tem limites, né? Essa é mais para falar de ciências, né? Pêndulo de Newton. Tem legal. Fecha aí, por favor. Tem uma... Aqui eu li uma história sobre os vikings, aí eles começaram a brincar com um negocinho que tinha lá no quarto. Eu falei, não, eu vou fazer um escudo de papelão pra vocês ali em cima, ó, Rê. Aqui, ó, eles fizeram um chapeuzinho viking e um escudo aqui bem no meio. Aí tinha uma parede sem pintar lá no quintal, eu fiz um castelo. E eles se acabaram de brincar com muito pouco, né? Pouco, simples, e esse é bem rápido até de fazer, né? Tudo papelão. Eles que pintaram o escudo, cada um fez o seu. Aí eles começam a contar as histórias. Essa parte é muito engraçada, né? Das histórias que eles contam. Tem também coisas mais pedagógicas, por exemplo, o barquinho do Volpe, assim, eu pego livros de arte, mostro uma obra de arte, falo um pouquinho da história e aí eles reproduzem uma obra com papel colorido. Aí era um brinquedinho de papelão, que a gente montou um cenáriozinho com os bonequinhos de Lego deles. Que legal. Esse aqui você primeiro fez o desenho, depois colou no papel, né? Aí tem as decorações, que eles adoram participar também, né? Das festas, eles ajudarem a fazer as decorações. Os mini-mundos que eles adoram também, a gente entrar na brincadeira, porque às vezes, pro Theo, como ele tem autismo, ele precisa da coisa concreta. Então, eu não posso falar assim, existe um mundo ali. Não, ele tem que ver para ele entender. Então, eu tinha que construir muito mini-mundo para ele entender, para eu contar a história. Essa brincadeira é muito legal, ó, essa aqui, ó. Pra quem não sabe desenhar, gente, desenha boneco palito, aí faz um monte de cartõezinhos e a criança tem que reproduzir o desenho que tá lá no papel. Então, você desenha as posições e a criança reproduz. Ai, que bonitinho. Muito legal. Já faz uma leitura, né? Já é um tipo de leitura. Castelinho, gente... Todo tipo de material, ó. Esse daqui também eu achei muito legal, a pista, né? Porque assim, os meninos eles têm lá os carrinhos, só que dá pra ainda incrementar essa brincadeira, né? Tudo com fita crepe, uma pista com fita crepe no chão, uma rampa lá de papelão, vocês ficam gastando dinheiro com Hot Wheels, aí ó, pode comprar uma fita crepe e pronto, bem mais barato. Bloquinho para aprender a misturar cores, gente. Olha só, eles ficam horas. Você coloca um monte de pote com corante alimentício ali, ó. Ficam horas brincando. Além de trabalhar a parte sensorial, trabalhar calma, né? Aprende porque mistura o verde e amarelo, que cor que fica.
Gente, maravilhoso. Com muitas opções. Essa parte de aí. colagem aqui que eles fazem na escola também, né? Das aplicações. Pareamento, aprender a amarrar cada... Isso é muito legal, esse dos palitinhos, ó, que a gente pode fazer em casa com palito de sorvete para entender. Aqui o Isso é que ele tinha raciocínio que matemático. Então, eu fiz de um lado da fita, eu fiz a montagem e ele tinha que reproduzir do outro espelhada, a imagem espelhada, né? Ai, que legal. Eles pintando mais. Acho que é aqui que tem a ver, ó, Rena, esse azul ali, ó. E aí, eu acho que é esse. Aqui. Olha lá, olha como fica linda a embalagem, eles ó. fizeram as embalagens, né? Depois eu recorto e monto os sacos de presente aí. Fica lindo. Nossa, muito lindinho mesmo. Olha lá o Davi. Eles devem ficar super orgulhosos, né? Fica. Mas esse presente não chegou em casa, não. A embalagem ficou Eu vou comigo. falar, Davi, cadê o meu presente que não chegou em casa? Tem pergunta? Tem. Ai, que bacana, Laís. Nós temos a participação aqui do pessoal. E tem uma pergunta aqui do Matheus. O Matheus, ele está dizendo o seguinte: a maioria das crianças estão nascendo na era da tecnologia. Como equilibrar atividades que não envolvam celulares, computadores, com atividades cotidianas que viríamos antigamente? Eu acho que o mais importante é não falar assim, ai, esquece o celular, né? Você trazer junto de você. Então, você vai cozinhar, leva seu filho pra cozinhar, porque depois vai falar assim, ai, esse adulto não sabe cozinhar. Por que ele não sabe? Porque ele não fez junto. Gente, eu sei, eu sou mãe também, eu sei que a paciência às vezes não permite isso. Mas quanto mais atividades cotidianas eles fizerem com a gente, mais eles vão aprender e mais eles vão sair do celular. Ah, eles não querem. Gente, quantas vezes vocês colocam o filho de vocês pra dobrar meia? Ali, ó, o fato de encontrar o pé da meia já é uma atividade de pareamento, ele já tá aprendendo ali, trabalhando paciência, ele sabendo esperar, né, procurar, então já tá trabalhando o visual dele, então a gente tem que trazer nosso filho pra gente, trazer, ai, não faz atividade cotidiana, só quer ficar no celular, mas o que você tá fazendo pra tirar seu filho do celular também, né? Sim. É muito mais fácil a gente verdade. deixar, né? Também as conversas que eu acho que a gente tem que ter, né, com as crianças. Porque, às vezes, ali na rotina do dia a dia, estresse, a criança acaba sentindo, a gente não consegue, muitas vezes, poupar a criança, só que também não vem conversar sobre aquele sentimento, né, com a criança, porque ela também vai passar em algum momento por aquilo e ela não entende de que forma que ela vai lidar com aquele sentimento, né. E eu acho importante também, quando a gente fala de sentimentos, a criança, ela não entende que se você tá chateada, a chateação não é por causa dela. Então, você pode, aquilo de validar os sentimentos. Olha, filha, hoje eu tô chateada porque não foi legal, não foi um bom dia de trabalho, então a mamãe tá com a paciência um pouco, né, menor hoje. Então, vamos fazer outra coisa, vamos brincar de outra coisa, fica mais quietinho porque eu não quero ficar nervosa. Enfim, você mostrar pra ele que tá tudo bem você ficar nervosa, você não ter paciência num dia. O que não pode é ter todo dia assim, né? Todo dia ficar nervoso, porque a criança vai achar, poxa, é comigo. A minha mãe não gosta de mim, né? Ou vai reproduzir também isso, né? Porque ela começa a reproduzir esse estresse, né? Ela tá crescendo num ambiente de estresse, aquilo começa a incomodá-la também e ela também vai colocar para fora de uma forma estressante, né? Porque as crianças são o espelho dos pais. Se você tem um aluno que ele tá gritando o tempo todo na sala de aula, você vai conversar com o pai, você vai achar que o quê? Você vai encontrar a pessoa mais zen do mundo? Não, você vai encontrar uma mãe que grita, uma mãe que é nervosa, uma mãe que fala palavrão. Então, a criança é o espelho, né? Tudo bem que tem influências externas, mas a maioria, a criança se espelha no pai e na mãe, né? No quem tá educando ali, na avó, no vô, enfim. Sim, quem é o exemplo. Laís, você trouxe uma atividade pra gente fazer aqui também. Sim. Vamos fazer agora um origami, tá, gente? Um origami bem simplesinho, para isso... O origami é uma das primeiras atividades, né? Que o aluno aprende ali na escola. Sim. Ele está desenvolvendo a coordenação motora fina. Raciocínio matemático, né? A criatividade.
Enfim, muitos benefícios aí. A gente vai fazer um. Peguem aí uma folha de caderno, uma folha sulfite, quem for fazer. Vamos dobrar aqui, a gente precisa de um quadrado. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer um passarinho, mas é um passarinho diferente, tá? Não é o tsuru que vocês estão acostumados a ver, é um passarinho diferente. O tsuru, ele também é muito legal, né? É que ele já é um pouquinho mais complexo de fazer, mas ele é muito legal porque ele pode ser usado como artigo de decoração e a criança adora olhar para algo que ela teve uma participação, né? Sim, o tsuru ele é da lenda japonesa, né? Eles falam que se você fizer 1000 tsurus, você pode pedir um desejo de cura, mas enfim, é mais complexo. A gente vai fazer um passarinho bem simplesinho aqui, Tá. que é bonitinho, vocês vão gostar. Seguinte, a gente precisa de um quadrado, tá? Então, pra gente fazer um quadrado, a gente tem um retângulo, né? Que é uma folha sulfite A4 aqui. Vamos fazer aqui, ó, um triângulo, pontinha com pontinha, tá? Lembra da professora falando ali, não deixa tortinho. Sempre que for fazer origami, apoia na mesa aí. Fez aqui, tá, gente? Tá Essa sem... parte eu vou destacar, Tá dando né? pra ver aí, Maurício? Aqui, essa parte vai destacar, gente. Como é que destaca essa parte, ó? Vocês vão dobrar pra trás aqui, certo? Dobrei pra trás aqui. Vou passar a unha e vou ensinar uma técnica milenar, que é o seguinte, vocês vão colocar a língua pra fora e vão babar no papel aqui, ó. Não muito, tá, gente? Só dá uma lambidinha aqui, ó. Pra cortar o papel de vocês. Você faz Aqui. assim na escola, Laís? Passando Ah. a língua? Vou fazer o quê, né? O jeito mais Ai, fácil. meu Deus! Eita! Ai, meu Deus! Passou a unha, Rê? Passei a unha, passei a língua. Ai, desculpa, Maurício, não tinha... Tá, Tá assim, certo? certo. Todo mundo tá com o quadradinho dobrado aqui. A gente vai dobrar pro outro sentido. Então, tem uma risquinha aqui, a gente vai dobrar pro outro lado. Vai fazer um X no nosso quadradinho. Pontinha com pontinha. Pra fora mesmo, né? Assim. Uhum. Tá assim, certo? O que eu vou fazer? Vocês estão vendo que tem um triângulo aqui, certo? Eu vou dobrar até o meio, vai fazer sozinho aqui, ó. Natural, ele vai virar sozinho aqui. Eu vou fazer um chapéuzinho, tá, gente? Quem Ai, não meu Deus, tem que essa natural, não achei tão habilidade, ó, natural, vou não, fazer que eu aqui, ó. não- Tá dando pra ver aí, Maurício, a minha mão aqui? Ó, vocês vão fazer o seguinte. Vai pegar essa partinha do meio aqui. Ou vamos fazer assim, ó, já quem tá com dificuldade. Dobra aqui no meio. Quem tá dificultando? É, tô Quem vendo tá a com Renata, tá, dificuldade? gente? Tô imaginando que vocês estejam no mesmo patamar aqui da Rê. Coloca o dedo aqui no meio e vai levar essa ponta aqui, ó, Rê, pra cá. Aqui, ó, vai dobrar. Aí passa o dedinho aqui no meio. Ai, tô Aí, ó, achando tá assim, certo, tá certo, Muito vai. simples. É bem Disse que não é simples. simples. É, não foi. O meu não foi. Ó, põe o dedo aqui no meio, Aqui. certo? Essa pontinha você vai levar aqui, tá? Tá, Aí vai vou fazer trazer isso aqui, pro ó. lado, vou trazer pro meu lado aqui, porque eu sou canhota. Isso. Aí esse outro sobrou, ó. É assim que ele vai ficar? Isso, aí essa parte que sobrou, ó, você vai afundar aqui, ó, vai virar um chapeuzinho. Essa parte aqui. Não, ó, Rei, daqui, ó, deixa eu mostrar o erro da Renata, vamos ver se estão iguais, ó, tá assim o da Reno, tá? Meu Deus, a última vez que eu fiz foi um barquinho, era mais Essa simples. parte aqui, ó, eu vou dobrar aqui, já tem a marcação, ó, já tem o triângulozinho. Eu vou abaixar aqui, vai virar um chapeuzinho aqui, ó. Ah, A tá. Renata não dobrou pontinha com pontinha, gente, por isso que o dela ficou assim, tá? O meu tá bonitinho. Tá vendo? Não ouve a professora? É isso que acontece. É, Bom, temos isso aqui, certo? Temos um chapeuzinho, a parte aberta pra baixo sempre. tá. Agora eu preciso levar essa, quando eu abro aqui uma pontinha, ó, essa parte aqui da minha folha pra cá. Presta atenção, primeiro veio fazendo, ó. Eu vou dobrar aqui, ó, até o meio, entendeu? Ó, tô assim, tô aqui, ó, tenho 4 pontinhas. Eu vou pegar uma pontinha, essa linha aqui, a minha base do triângulo, eu vou encostar aqui, ó. Vou dobrar assim. Isso, tá certo. Só que eu vou apertar até o meio aqui, ó. Ó, na reta aqui, ó, ó. Ficar certinho aqui. Assim. Ficou meio amassada aqui, Tá é isso certo. mesmo? Tá. Essa parte aqui, eu vou colocar o dedo aqui, indicador aqui dentro, e vou dobrar essa parte aqui, ó. Vai ficar assim.
Isso aqui. Isso mesmo. Deixa eu arrumar aqui pra você. Tá quase. Deixar mais bonitinho, tá? Mas tá certo, viu, Rê? Uma criança de quantos anos faz esse pássaro? 8 anos já dá pra fazer. Você tem quantos, Rê? Puxa vida. Tá assim, Eu chegar em certo? casa e vou pedir pro Davi me ensinar. Tá assim, né? Agora a parte mais difícil desse origami, vocês vão virar. Virou, tá? Agora tem um lado que ele já tá com um lado só, uma pontinha só, e tem outro que tem 2 pontinhas, certo? Essa que tem 2 pontinhas, vocês só vão colocar pro outro lado. Uma ponta só. É, uma ponta só. Vai virar, continua um triângulo, beleza? Apoiei na mesa. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Vou levar essa parte aqui pra cá, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pego uma pontinha, levo até outra aqui, certo? Ai, já tô começando a ver um pássaro aqui, hein? E vou fincar essa outra parte aqui, ó. Vai ficar tipo um bumerangue, ó. Vai ficar assim. Fiz aqui, essa outra parte eu vou fincar Peraí, daqui. aqui. Não, tava certo. Virou aí. Isso, aí lembra, coloca o dedo indicador, ó. O seu tá assim, certo? Coloca o dedo indicador essa parte aqui. aqui. Isso, isso. Aí eu vou apertar pra cá, pra ficar assim. O seu tá assim? Tá quase, né? Tá mais ou menos. Tá meio torto, mas tá meio ó. torto, não, torto, mas tá. Deixa eu arrumar pra você, vai. Ele vai ficar um pássaro, assim. Um pássaro coxinho. Aqui, ó. Pronto. Pronto, melhorou. Tá assim. Ótimo. Agora é o seguinte, esse lado aqui menor é o rabinho e aqui vai ficar a cabeça, certo? Essa parte maior, ó, vocês vão fazer uma dobradura assim pra cima. Dobra e desdobra. Só que não pode chegar até o meio, tá vendo que eu deixei um espacinho? Tá. Vocês vão deixar, tipo, mais ou menos 1 centímetrozinho aqui. Isso aqui. Tá pro outro lado, gente. Deixa eu explicar melhor então, ó. Tá assim, certo? 2 pontas pra baixo, uma pra cima. Ah, Agora assim, sim, Rê. tá. Essas 2 pontas são as asas do passarinho. Então, aqui é o rabinho e aqui é a cabeça do passarinho. Essa parte que é a cabeça do passarinho, eu vou deixar um espacinho aqui, ó. E vou dobrar pra cima e desdobrar. Isso aqui? Isso, perfeito. Ok. Agora, tem a parte de baixo do passarinho, ó. Tá vendo, ó? Eu vou abrir igual um chapeuzinho quando a gente faz. Essa dobra que eu acabei de fazer, ela vai dobrar sozinha pra fora. Eu vou fazer uma pressãozinha pra fora aqui, ó. E vai dobrar a cabeça. Olha como ele faz sozinho o movimento do papel, ó. Dobrei, ó. Perfeito meu passarinho, tá vendo? Tcharam! O meu não dobrou pra fora, não. Então deixa eu Deixa eu forçar fazer mais o da Rê pouquinho aqui, ó. Você apertou? Peraí, agora eu vou apertar bem pra ele dobrar pra fora, peraí. Aí desdobrei aqui. Isso. Tá indo? Vai. Você consegue, Rê. Então, mas Vai cadê na ele fé. pra fora? Aí, ó. Isso. Virou aqui, ó. Vai. Ah, tá. Dobrei pra Peraí, fora ó. aqui. Vou voltar no seu passo. Você dobrou aqui, certo? Colocou o dedo aqui, ó. Ele vai sozinho, ó. Virou. Aham. Pronto, já virou Tá. o seu, ó. Virou pra... Agora agora só fazer a aperta. cabecinha aqui, ó. Aqui, ó. Ó, quem tá igual a Rê, ó. Virou aqui. Se não virou a cabecinha sozinho, você vem aqui, ó. E põe pra baixo. Pronto, tá seu passarinho, certo? Só que esse passarinho, ele tem uma mágica, ó. Se você segurar aqui no pescoço, puxar o rabinho dele, olha que lindo. Quando você faz isso aqui pra criança, o olho da criança ela vai brilhar. Tipo, eu que fiz, é de papel. A criança pode pintar, você pode contar histórias com esse passarinho. À noite, você pode colocar uma lanterna e fazer a sombra, assim, na parede, contar uma história, enfim. Fica lindo, né? Isso aqui é sulfite, gente. Maravilhoso, né? A gente consegue compartilhar o passo a passo disso daqui? Sim, posso mandar. Deve ter vídeo no Você tem- YouTube. você tem não, algum- eu passo a passo não tenho, mas a gente pode mandar um link pra Tá. eles. Então depois a gente compartilha um link pro passo a passo, porque vocês viram que, assim, não é todo mundo que tem um bom desenvolvimento de coordenação motora fina. Tá vendo? Ó, deveria ter feito mais origami, Mas origami na escola. infância também, né? Sua E primeira na infância não escola foi em muito bem casa. estimulada, Rê. Não foi bem, é. Ó, o reflexo aí agora. Mas eu adorei isso. atividades Que simples lindo. que você consegue se conectar bem com seu filho, né? E criar histórias depois
que vão ficar memórias afetivas, né? Lembranças boas que a gente guarda dos nossos pais, né? São esses momentos que não custam nada e que valem muito, né? Sim. Sabe que o meu filho, ele fala que um dos melhores dias da vida dele foi quando ele aprendeu a andar de bicicleta. E teve um dia que eu peguei, levei ele pro parque, ficamos acho que umas 3, 4 horas, ia, voltava, e primeiro segurando, depois soltava uma mão, até soltar as duas mãos, assim. E essa é uma memória para ele muito viva. Então, quando ele me falou isso, eu fiquei muito emocionada de saber que eu faço parte de uma memória tão importante da vida dele. Sim, porque a gente pensa assim, eles são tudo. É muito fácil a gente falar da boca pra fora, ele é tudo pra mim, eu faço tudo por ele. Tudo que a gente faz é pelos nossos filhos, né? São os nossos filhos que motivam a gente a querer mais, querer trabalhar mais, pra ter mais dinheiro, pra comprar mais coisas pra eles, né? Sim. Mas o que realmente importa, né? São as coisas, ou são esses momentos, né? Tudo bem, a gente tem que trabalhar, claro que a gente precisa trabalhar, mas a gente tá dedicando o tempo necessário pros nossos filhos, né? Criar essas memórias afetivas, a gente tá fazendo isso? É verdade. Né? Maurício, temos mais alguma pergunta? Não? Bom, então, Laís, eu queria muito agradecer a sua participação, dizer que você faz um trabalho lindo. Eu acompanho o trabalho da Laís há bastante tempo, quem tiver curiosidade também, tem lá na página Laranja ao Quadrado, o trabalho que você fez com as crianças no SECAM, porque trabalho social, a partir dali, antes de você ser mãe, você já dedicava o seu tempo para crianças que precisavam dessa atenção. Então, tinha as crianças que era por questão mesmo de carência social, também as crianças dos hospitais, o trabalho que você fez também na escola, e o quanto que a gente aprendeu junto, assim, quem pôde participar disso e quem pôde acompanhar isso. Obrigada por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui com a gente obrigada, hoje. Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho. Obrigada, Rê. Obrigada mesmo de coração. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Pessoal, por hoje é só. Agradeço muito quem acompanhou aí. Eu espero que vocês tenham mais facilidade de fazer o passo do que eu. E pode fazer colorido, colocar a criança para pintar também, né? Claro. Depois fazer o teatrinho lá no escuro com a lanterna. É uma atividade bem legal mesmo. E não custa nada, né, gente? E o importante é qual vai ser a atividade que você vai escolher. Não importa. O que importa é que você esteja disposto a fazer alguma atividade ali com seu filho. Seja ir para o parque também, andar de bicicleta, fazer um piquenique. Qualquer momento que você possa ficar ali, você pega-pega, ler um livro, né, junto. Sim, Tudo isso vale muito, né? Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.